Muito bom dia a todos. Infelizmente eu não trago nenhuma apresentação, vou mesmo fazer uma breve descrição daquilo que norteou este processo de criação de um fundo soberano para Moçambique. Em primeiro lugar, gostaria de, em nome do Banco de Moçambique e em meu próprio nome, agradecer pelo convite que nos foi formulado para junto partilharmos a nossa experiência neste processo de criação de um fundo soberano. Começaria primeiro por apresentar a fundamentação por detrás de todo este processo, antes de avançar para aquilo que é a proposta propriamente dita. E por que é que eu faço isto? É em benefício dos convidados aqui presentes, estrangeiros, mas também temos convidados nacionais que eventualmente não tiveram oportunidade de participar no processo de auscultação pública que levamos a cabo no âmbito da divulgação da proposta técnica. Com a descoberta dos enormes jazigos de recursos naturais, aqui refiro-me ao gás, tornou-se relevante discutirmos, enquanto país, a melhor maneira de gerirmos as receitas provenientes da exploração destes recursos. Por que razão esta questão tornou-se pertinente? Porque estamos a falar de cifras extremamente avultadas, quer do ponto de vista de volume, quer do ponto de vista de receitas esperadas. Portanto, em termos de volume, estamos a falar de um pouco mais de 100 trilhões de pés cúbicos de gás natural em termos de reservas comprovadas, o que colocaria o país num grupo restrito dos 3 maiores produtores em África, suplantado pela Nigéria e pela Argélia, e no mundo num grupo dos 20 maiores produtores. Fazendo jus daquilo que são as projeções postas à disposição do público, estamos a falar num período de vida útil destes projetos de pouco mais de 90 mil milhões de dólares. Isto são cerca de 4 vezes aquilo que é a riqueza atual gerada no país. Portanto, se esses recursos não forem devidamente canalizados ou geridos, podem gerar problemas macroeconómicos diversos. Portanto, não obstante os recursos, o fluxo esperado não será, concentrado num único ponto, portanto, ela vai se distribuindo ao longo do tempo, mas, do ponto de vista macroeconómico, uma entrada em massa de dinheiro pode gerar desequilíbrios para a economia. Esta seria uma razão porque era importante refletirmos sobre isto. Uma outra questão tem que ver com o facto desses recursos serem esgotáveis no tempo, no sentido de que elas existem em quantidades limitadas, pelo que temos que maximizar os benefícios em prol da economia e da sociedade em geral. A terceira razão prende-se com o facto de que os preços dos minérios são voláteis no mercado internacional, o que certamente irá afetar aquilo que é a execução normal do orçamento do Estado, ou seja, perante uma redução expressiva dos preços face àquilo que o Estado projetou, vai certamente afetar materialmente a execução do orçamento do Estado. Portanto, e a questão do fundo soberano tem sido apontado como uma das alternativas para minimizar esses problemas que acabei de me referir. E foi neste contexto que, em março de 2019, o Banco de Moçambique, em parceria com o Fundo Monetário Internacional, organizou uma conferência internacional de alto nível que tinha como propósito criar um espaço de debate amplo e recolher experiências de outras geografias sobre o processo de criação de um fundo soberano, que pudesse certamente ajudar-nos a refletir sobre esta matéria. E no final do seminário houve um consenso sobre a necessidade de se criar um fundo soberano em Moçambique. E coube ao Banco de Moçambique o papel de orientador, se quisermos. Foi o Banco de Moçambique que liderou este processo desde o início. E eu passo a apresentar aquilo que foram as ações que nós desenvolvemos. Portanto, a partir desta altura, refiro-me a março de 2019,
demos início aos nossos trabalhos, visitando aquilo que são a informação disponível na literatura diversa, mas também levamos a cabo estágios, portanto, visitas de trabalhos a 6 países. E tentámos trazer experiências diversificadas, casos de sucesso e casos não muito bem sucedidos. Portanto, visitamos de novembro de 2019 a janeiro de 2020, visitamos o Fundo Soberano do Alasca, nos Estados Unidos da América, o Fundo Soberano de Trindade e Tobago, América Central, o Fundo Soberano de Timor-Leste, visitamos o Fundo Soberano da Noruega, o Fundo Soberano de Angola e o Fundo Soberano de Botsuana, aqui na região. Exato. Posto isto, pusemos a circular em outubro de 2020, concretamente 15 de outubro, na nossa página web, o documento de base, portanto, a nossa proposta técnica que resultou dessas experiências escolhidas, obviamente ajustado àquilo que é a realidade do país. Colocamos a circular para comentários do público, a nossa proposta técnica e imediatamente a seguir levamos a cabo um amplo processo de divulgação pelas 10 capitais provinciais do nosso país e colhemos inúmeras contribuições que ajudaram a enriquecer a nossa proposta. Portanto, isso seria, em súmula, como é que este processo todo foi desencadeado. Passando para a proposta técnica propriamente dita. A nossa proposta técnica assenta-se em 3 grandes pilares. O primeiro são os objetivos do fundo. O segundo é a estrutura de governação ou governativa. E, por último, as regras fiscais, aquilo que se chama regras de entrada, de retirada de recursos, e as regras de saída. Eu começo pelos objetivos do fundo. Propomos 2 objetivos. Primeiro, acumular poupança. Acumular poupança porque, como disse, são recursos que se esgotam no tempo. É importante maximizar o valor do fundo para que elas possam beneficiar as gerações atuais, mas também as gerações vindouras. Um segundo objetivo tem que ver porque reconhecemos que o nosso orçamento é deficitário, o Estado necessita de recursos para poder levar a cabo uma série de projetos em carteira, seria contribuir para a estabilização fiscal. A estabilização fiscal visa isolar o impacto das flutuações dos preços desses minérios sobre o orçamento do Estado, de tal sorte que o Estado possa executar com regularidade o orçamento programado, portanto, as despesas programadas. Há um terceiro objetivo que não chamamos ao documento, que tem que ver com o objetivo do desenvolvimento. Portanto, na nossa proposta, pensamos que a questão do desenvolvimento será captada, estará integrada em sede do orçamento. E mais tarde eu explico isto quando estiver a referir-me sobre as regras fiscais, ou seja, as regras de entrada e saída. Passaria de seguida para a estrutura de governação. O nosso modelo inspirou-se, vamos lá, no modelo de Timor-Leste, não foge muito em termos da espinha dorsal. Temos o Parlamento como o órgão supremo da estrutura de governação, que é responsável pela aprovação do quadro regulamentar, mas também pela fiscalização do próprio fundo, das receitas. A seguir temos o Ministério das Finanças na qualidade de gestor global do fundo. O Ministério das Finanças é quem aprova, é quem desenha o plano de investimento, mas também faz a fiscalização do fundo e delega ao Banco de Moçambique, na qualidade de gestor operacional, a gestão diária, aquilo que chamamos de gestão operacional. Ou seja, o Banco de Moçambique seria a entidade que iria fazer a rentabilização dos recursos, aplicando em mercados externos. E como é que isto seria feito? Com recursos aos gestores internos e gestores externos. Quando falo de gestores internos, refiro-me aos
dealers que estão na sala de mercado a rentabilizar as nossas reservas internacionais hoje. Portanto, são os gestores internos, junto do Banco de Moçambique. Gestores externos, portanto, são entidades que trabalham nesta área de aplicações financeiras e que têm expertise para, conhecem o mercado para rentabilizar os tais recursos. E como é que seria feito o mecanismo de prestação de contas? Portanto, os gestores externos têm de reportar periodicamente ao gestor operacional, neste caso o Banco de Moçambique, sobre a execução ou o desempenho da carteira sob sua gestão. E o Banco de Moçambique, por sua vez, reportaria numa base trimestral, as melhores práticas assim mandam dizer, numa base trimestral ao gestor global, que é o Ministério das Finanças, e o Ministério das Finanças teria que, numa base anual, apresentar junto ao Parlamento um relatório anual de desempenho do Fundo Soberano. Do ponto de vista da auditoria, a nossa proposta prevê que os recursos que forem canalizados, e eu já explico nas regras fiscais, forem canalizados para o orçamento do Estado proveniente dessas receitas, seriam auditadas em sede da fiscalização sucessiva do Tribunal Administrativo e as receitas que vão para o Fundo Soberano seriam auditadas por um auditor independente internacional a ser contratado pelo gestor e selecionado pelo gestor global, por uma questão de transparência. Eu penso que, do ponto de vista da estrutura de governação, esses seriam os aspectos-chave. Passaria, então, para aquilo que são as regras de entrada e saída dos recursos, que é o elemento da disciplina financeira. Portanto, a proposta prevê que, nos primeiros 20 anos, 50% das receitas arrecadadas seriam canalizados para o Fundo Soberano e o remanescente, 50%, para o Orçamento do Estado. E a partir do 21º ano, teríamos 80% para o Orçamento do Estado, para o Fundo Soberano, e 20% para o Orçamento do Estado. Eu explico porquê. Os números têm que ver 20, 15, porquê 20 anos, ou porquê 20, porquê 21º ano. Portanto, olhamos para aquilo que é o perfil da receita esperada. Espera-se que até ao cabo do 20º ano atinja-se o pico em termos de arrecadação de receitas. E a partir de então, o volume de receitas vai começar a reduzir. E como o nosso objetivo primário é acumular poupança, esta inversão dá este sentido de que queremos acumular poupança. O Estado, a partir do 21º ano, as projeções mostram que teriam maior autonomia financeira e, havendo necessidade de o Fundo continuar a apoiar o Orçamento do Estado, até no período em que esses recursos esgotar-se, propomos que haja esta inversão. Do ponto de vista de regras de saída, há 4 momentos em que os recursos seriam retirados do fundo. Primeiro, numa situação em que ocorre um choque extremo. Estamos a falar de ocorrência de secas severas, estiagem, terremotos, maremotos, portanto, que influenciam o impacto naquilo que são as projeções do orçamento, do ponto de vista da arrecadação de receitas daquele setor. Portanto, o que estou a dizer é que se o Estado projetou arrecadar uma certa quantia, mas por conta desses eventos inesperados, extremos, as receitas efetivamente arrecadadas ficarem 10% abaixo daquilo que se tinha previsto. Nesse caso, o Fundo entra para cobrir este déficit na totalidade. No entanto, de modo a salvaguardar a sustentabilidade do Fundo ao longo prazo, esses 10% ou mais não pode ser superior, não sei se faço-me entender, a 4% daquilo que é o valor do Fundo. Ou seja, o 4% é o mínimo que nós necessário para que nós possamos preservar o valor do capital no tempo. Não podemos corroer o valor. Então, podemos intervir sim, mas não pode ser superior a 4% do valor global, que é um valor expressivo, do Fundo. Este seria o primeiro momento. O segundo momento seria para compensar esta perda que me referi, a partir do 21º ano, em que o Estado passa a receber 20% e 80% para o Fundo.
iríamos canalizar 4% do saldo do Fundo Soberano do período imediatamente anterior para exatamente fazer uma compensação e suavizar esta inflexão. Portanto, não pode ser tão abrupta de tal forma que vai afetar a execução do orçamento. Então, há aqui um efeito de compensação. Seria uma retirada adicional. A terceira retirada seria para aquilo que se chamam o pagamento dos serviços que o Banco Central, na qualidade de gestor externo, irá prestar. Há uma taxa que se paga por isso. Isto é prática também em outras realidades. Em Timor-Leste, creio que varia de 0,3 a 0,5, se não estou em erro, dos rendimentos gerados. Portanto, este seria um outro momento de saída. O quarto e último momento, e tomando em conta os eventos recentes, tem que ver com uma situação de ocorrência de calamidade pública. Portanto, nestas circunstâncias, prevemos que se retire até 2% do valor do fundo, do período imediatamente anterior. E porquê 2%? Fizemos um exercício tendo em consideração aquilo que foram as necessidades atuais do Governo, e esses 2%, e olhando para aquilo que são as receitas projetadas, ficaria de longe acima das necessidades reais hoje apresentadas. E também estamos a falar de um evento que não ocorre regularmente. Refiro-me à questão da pandemia, que foi declarada uma calamidade pública. Então, estes seriam os momentos de retirada de recursos. 4 momentos, basicamente. A proposta traz alguns elementos adicionais, como é o caso de que o investimento vai ser feito fora do país, ou seja, em mercados financeiros externos. Todo o investimento interno seria feito por via do Orçamento do Estado, com os 50% a que me referi que vai ser canalizado para o Orçamento do Estado. Mas para que, de facto, seja efetivo, é importante que haja um plano de médio e longo prazo, onde estarão inscritos a carteira de projetos relevantes, que deverão ser financiados com os recursos que saem do Fundo Soberano e que deverão ser objeto de aprovação, discussão no Parlamento. Portanto, em linhas gerais, seriam esses os elementos da nossa proposta. Muito obrigado pela atenção.